Olá! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai grandioso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida no dia de hoje, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe assim, de uma forma que você nunca viu, nunca sentiu. Que Deus transforme você numa bênção na vida de outras pessoas. Que Deus toque no seu coração para que você cada vez mais tenha misericórdia daquele que te rodeia, daquele que convive contigo, e que você possa ter um coração generoso, um coração que seja abençoador. Da mesma forma que Deus teve misericórdia de nós e tem misericórdia de nós, nos dando a sua graça através do seu Filho amado, que morreu por nós, para nos salvar e pagar o preço pelo nosso pecado. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus representa na sua vida? O que Jesus representa para você? O que Jesus é para você no seu entendimento, na sua mente, quando você pensa em Jesus? O que ele é para você? O que vem ao seu coração, à sua mente? O que o Espírito Santo que habita em você traz para você quando você pensa em Jesus? Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos quem eles achavam que Jesus era. E aí uns responderam que Jesus era um profeta, outros responderam que Jesus era uma pessoa evoluída, outros responderam outras coisas, e Pedro, o apóstolo Pedro, responde para ele: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala: Feliz é você, Pedro, porque isso quem te revelou foi o meu Pai, foi Deus que te revelou isso. E hoje Jesus faz a mesma pergunta para nós, você sabia? Algumas vezes Jesus chega para perto de nós e fala assim: quem é Jesus para você? O que você diz a respeito de Jesus? No livro de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, a palavra de Deus ela nos diz assim: Mas vós sois dele. Paulo estava falando para os coríntios que eles eram de Deus. Vós sois dele, em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos de Deus. E aí ele continua dizendo: o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aí eu pergunto para você: alguma vez você já enxergou Jesus como sendo a sua sabedoria? Aquela situação onde você precisa saber o que responder, como agir. Será que você já chegou para parar e pensar assim: o que Jesus diria se ele estivesse no meu lugar? Como Jesus agiria se ele estivesse nessa situação? E essa palavra do apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa sabedoria. Em Jesus nós temos sabedoria. Naquilo que Jesus mostra no seu evangelho, na sua Bíblia, na sua palavra, ele nos ensina a sabedoria, a como tratar as pessoas sem machucá-las, a como tratar as pessoas sem ofendê-las. Será que alguma vez você já prestou atenção? Quando você fala com alguém de uma certa forma, assim, um pouco mais grosseira,
e o Espírito Santo te incomoda, dizendo, você sente aquele pensamento, poxa, eu não precisava ter falado assim, eu poderia ter sido mais educado, mais brando, mais gentil, mais tranquilo. Jesus, nessa hora, está sendo a nossa sabedoria. Nós temos sabedoria para tomar uma decisão. A palavra de Deus, ela diz que a paz de Jesus é o juiz dentro do nosso coração, quando nós temos que tomar uma decisão. A sabedoria que Jesus nos traz, quando ele nos dá paz ao coração, nos faz com que a gente tome decisões corretas, com que a gente saiba que nós estamos no caminho certo. Será que a gente já parou para pensar, para ver, para observar, reconhecer situações em nossas vidas em que Jesus nos dá aquela paz no coração quando nós temos que tomar uma decisão? Quando nós temos que olhar para dois caminhos e saber exatamente em qual nós devemos seguir? A palavra de Deus também nos diz que Jesus é a nossa justiça. O que será que Paulo está querendo dizer com isso, quando ele fala que Jesus é a nossa justiça? Quando você é injustiçado no seu trabalho, quando você é ofendido por alguma pessoa, de graça, às vezes até de uma forma injusta, vamos dizer assim, quando você as pessoas brigam com você sem ter motivo, Jesus é a sua justiça. Isso quer dizer que nós não devemos ir atrás das pessoas para brigar, para cobrar os nossos direitos, para fazer com que elas se arrependam, para mostrar para elas, você me ofendeu. Não. A palavra de Deus nos diz que a vingança vem do Senhor, a nossa vingança vem dele. Nós não devemos ir atrás de nos justificar, de querer fazer justiça, querer que as pessoas nos tratem com justiça, porque a nossa justiça vem de Deus. A nossa justiça vem de Jesus. É Jesus que vai tomar as nossas dores, as nossas causas e vai resolver esse problema. Muitas vezes, quando você é ofendido e você leva essa ofensa a Jesus e você fala assim, Jesus, poxa, eu não fiz nada para aquela pessoa e ela me ofendeu, ela me caluniou, ela falou mal de mim. Ela mentiu ao meu respeito. Poxa, Jesus, eu fiquei chateado com isso. Resolve essa situação para mim. E aí Jesus, dali a um tempo, faz com que aquela pessoa te procure, ou talvez até que ela precise de você. E aí naquela situação, ela vai ver que você não era nada daquilo que ela falou. E aí ela vai te pedir desculpa, vai te pedir perdão, vai se arrepender do que fez contigo, comigo. Então aqui está dizendo que Jesus é a nossa justiça, é Jesus que traz a justiça para a nossa vida. É Jesus que vai trazer o reparo por aquela ofensa. É Jesus que vai trazer para nós, talvez até uma recompensa, porque a palavra de Deus também nos diz que nós somos felizes quando nós passamos provações pelo nome de Jesus. E que nós seremos recompensados por passar por provações pelo nome de Jesus. Por aguentar provas, calúnias, piadas pelo nome de Jesus. Sabe, a palavra de Deus também nos diz que se Jesus foi ofendido, caluniado, sendo ele o Filho de Deus e as pessoas não acreditaram nele, imagina o que as pessoas vão fazer conosco. Que pregamos a palavra de Deus e que procuramos uma forma de viver como Jesus viveu. Ser santo como ele é santo.
andar de acordo como ele andou. Sabe, buscar entender, buscar ver com o Espírito Santo como que Jesus agiria naquela situação. Então aqui nós já podemos ver que Jesus é nossa sabedoria e Jesus é a nossa justiça. Mas Jesus também é a nossa santificação. Em Jesus nós conseguimos ser santos. Como eu já falei anteriormente, a palavra de Deus nos diz para a gente ser santo como ele é santo. O que é ser santo? Será que ser santo é ter uma auréola na nossa cabeça, nos vestir com asinhas de anjo, tocar uma harpinha Não! Ser santo é ser separado para uma obra. É ser separado para fazer algo específico. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser separados desse mundo, para que a gente não se conforme com as coisas que acontecem nesse mundo, mas, como diz a palavra de Deus, que a gente tenha a nossa mente renovada pela palavra de Deus e que a gente busque santidade todos os dias. Nos afastar do pecado, nos afastar da tentação, nos afastar da promiscuidade, da mentira, do roubo, da corrupção, nos afastar daquilo que é mal. Pagar o mal com o bem, fazer o bem para as pessoas. Isso é buscar santidade. Isso é buscar ser santo, é nos separar para fazer a obra que Deus colocou no nosso coração. Será que agora, com essas três coisas, sabedoria, justiça e santificação, será que agora, com essas três coisas e ainda faltando uma, será que agora nós temos uma noção do que Jesus representa na nossa vida? O que Jesus é para nós? Será que agora começa a ficar um pouco mais claro o que significa a obra de Jesus na cruz? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes nós vamos à igreja buscar só bênçãos. Muitas vezes nós vamos na igreja para encontrar aquele mordomo, sabe, aquele garçom chamado Jesus, que a gente acha que ele tem a obrigação de nos trazer bandejas de bênçãos, bandejas de coisas boas, de perdão, de graça, de saúde, de prosperidade, de vitória, como tem muitas igrejas pregando dessa forma, que Jesus nada mais é do que um garçom que providencia para você uma vida perfeita, sem problemas, sem lutas. E isso é uma mentira. Porque Jesus não é esse garçom, Jesus não é esse mordomo, mordomo somos nós. Nós somos mordomos daquilo que Jesus nos dá. As bênçãos que Jesus derrama sobre a nossa vida faz com que nós sejamos mordomos daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele nos concede, daquilo que Ele nos mostra como sendo bênção na nossa vida. Quem é Jesus para você? Agora, depois que a gente viu que Jesus é sabedoria, que Jesus é justiça, que Jesus é santificação, quem é Jesus para você? No seu dia a dia, no seu andar, no seu caminhar, que você olha para o lado e sente que alguém está te sustentando, que alguém está muitas vezes te carregando. Porque as lutas do dia a dia são pesadas, são árduas. Quem é Jesus para você? E por último, a palavra de Deus nos diz nesse versículo que Jesus é redenção. Jesus é a nossa redenção.
Jesus nos redimiu do pecado. Jesus nos redimiu da morte. Porque a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento por nós andarmos pecando deveria ser a morte. É por isso que foi necessário que Jesus viesse ao mundo em carne. Jesus nasceu em carne. Foi necessário que Jesus crescesse, vivesse nesse mundo, vencesse tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas tentações, para que ele tivesse o direito de morrer em nosso lugar, pagando o preço pelo pecado, ou seja, a morte, que é o salário do pecado, pagou o preço por aquilo que nós fizemos, porque ele não fez nada. Jesus nunca teve pecado, mas ele assumiu sobre ele a culpa de todos os nossos pecados que a gente já cometeu, que a gente está cometendo e que a gente ainda vai cometer. Todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Jesus naquela cruz. E Jesus, com a sua morte, derramando o seu sangue, pagou o preço por todos eles. Então Jesus é nossa redenção, por quê? Porque ele nos redime dessa morte. Ele paga o preço evitando com que a gente morra. E quando Jesus morre naquela cruz, nós morremos com ele. E no domingo, ao terceiro dia, depois da morte, Jesus ressuscita, nos trazendo a cada um de nós novamente a vida. Isso é ser redenção. Essa foi a redenção que Jesus fez por nós. Morreu por causa do nosso pecado, pagando o preço por aquilo que nós fizemos de errado, sendo punido e sentenciado sem ter culpa, sendo injustiçado. Jesus paga o preço pelo nosso pecado e no final, no domingo, quando ele ressuscita, ele nos redime, nos trazendo para a vida eterna. Quando nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício que ele fez naquela cruz, nós aceitamos a redenção do nosso pecado. E nós passamos, como diz a Bíblia, da morte para a vida. Nós somos tirados do império das trevas e somos transportados para o reino de luz, o reino de Jesus. Será que você consegue entender a dimensão, o tamanho do que Deus fez por nós, entregando o seu próprio Filho para fazer essa obra maravilhosa de redenção na nossa vida? Nos dando sabedoria, justiça, santidade e redenção? Uma obra maravilhosa que Jesus fez por mim e por você. Às vezes eu paro para pensar e eu fico maravilhado com aquilo que Jesus é para nós. Sabe, se nós parássemos para entender o que Jesus vê, o que significa o que Jesus fez por nós, sabe, a gente não deixaria nunca de adorar a Deus, de adorar a Jesus, de engrandecer o nome de Deus, de engrandecer o nome de Jesus Cristo. Jamais. A gente não deixaria nunca de nos encher do Espírito Santo para andar na plenitude do poder de Deus. A gente
foi liberto, a gente teve livramento de passar o resto da nossa vida numa perdição total, para sermos levados para uma vida de glória junto ao nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos formou. Que essa palavra hoje venha trazer para você o entendimento da necessidade de você entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente, não só de você ser um membro de um clube chamado igreja, que hoje em dia, infelizmente, teve esse nome de igreja desqualificado, fora do seu contexto, tirado do seu verdadeiro significado. Porque nós, cada um de nós, somos igreja. Cada um de nós somos o templo aonde o Espírito Santo habita. Nós formamos juntos a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo de Cristo. Quando nós nos unimos, seja de forma presencial, seja de forma virtual, seja em pensamento, seja estando juntos, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Foi isso que Jesus nos disse. E Jesus nunca quis e nunca mencionou que essa união deveria ser física. Essa união, ela tem que ser espiritual. Se hoje, por exemplo, com a tecnologia, eu tiver aqui no WhatsApp, fizer uma chamada para 2 ou 3 pessoas e começarmos a orar juntos, nós estamos unidos espiritualmente e Jesus está ali. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que essa palavra venha nos trazer esclarecimento daquilo que Jesus é para nós, daquilo que Jesus verdadeiramente significa na nossa vida, aquilo que Jesus verdadeiramente fez por nós. Que ela venha nos trazer o verdadeiro sentido do que Jesus é para nós, daquilo que Jesus realmente faz na nossa vida, a diferença que Jesus faz quando ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Dizendo para nós que nós não andaremos de jeito nenhum sozinhos. Dizendo para nós que nós não estaremos jamais sozinhos. A gente precisa entender que Jesus é a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que é para nos convencer do seu amor. Jesus é a nossa justificação. Ele carrega os nossos pecados sobre si e nos faz justos. Jesus é nossa santidade contínua. O seu sangue nos limpa, nos limpou no começo, lá na cruz, e continua nos limpando até hoje. Todas as vezes que você cair e você se arrepender e pedir perdão, você vai ter o sangue de Jesus limpando aquele seu pecado, apagando aquele seu pecado. Jesus é a nossa santidade. A sua morte significa a nossa justificação. Jesus é nosso resgate, a nossa redenção. Ele nos redime do pecado e da morte. Jesus significa tudo para nós. Tudo para nós. Que essa palavra venha nos dar essa certeza de que Jesus é tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção na vida dos outros, que você seja uma bênção na vida daqueles por onde você passar e encontrar pelo caminho. Glória a Deus! Aleluia!
Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são vídeos relevantes, são palavras de edificação, que nos ajudam a crescer a nossa fé, que nos ajudam a ter uma vida melhor. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a levar a palavra de Deus a todos os lugares. Em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Abençoe as pessoas por onde você andar. Leve a palavra de Deus. Entenda que Jesus é tudo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, seja abençoado. Abreijos para você e até o próximo vídeo.